Hora de repercutir o principal assunto do dia aqui na Band News FM, a posse do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Quem está aqui com a gente é o professor Fernando Schiller, colunista aqui da Band News FM, cientista político. Boa noite, professor. Tudo bem, Bruno? Prazer falar contigo, com os ouvintes. Bom, professor, um discurso em defesa da democracia, um discurso em defesa da segurança das urnas, da segurança do processo democrático eleitoral aqui no Brasil. Já era esperado, mas um discurso forte e que foi bastante aplaudido, pelo menos pela maioria. Mas até a nossa reportagem em Brasília chamou a atenção que o presidente da República não ficou tão entusiasmado assim com esse discurso. Como o senhor avalia a fala de Alexandre de Moraes? Olha, Bruno, eu diria o seguinte, que esse evento não era para ter significado político maior, deveria ser uma cerimônia rotineira em Brasília. Aliás, como foi muitas vezes no passado, quer dizer, assumiu um novo presidente do TSE, o TSE é um órgão técnico, basicamente, né? O significado político que ele adquiriu esse ano é em função da polêmica aí das urnas eletrônicas, não é? E tudo que gira em torno disso, etc. Então, acabou virando um tema. Não deveria ser. Eu acho que é sabe a febre, quando a gente está meio com febre, ou está meio com a garganta doendo, quer dizer, é um sintoma de que alguma coisa não vai bem. Não é? No fundo é isso. Nós estamos iniciando uma campanha eleitoral, a gente não deveria estar discutindo no Brasil, essa altura do campeonato, 35 anos com a Constituição, fazendo praticamente 35 anos aí, uma justiça eleitoral, que no fundo, cá entre nós, ela é exemplar no Brasil. O Brasil tem um sistema eleitoral, aliás, esse foi um momento de maior aplauso, né? No fundo, um dos orgulhos brasileiros, e cá entre nós a gente não tem tantos orgulhos globais assim, em termos de política pública, né, no Brasil, mas um dos orgulhos globais que o país tem é exatamente o sistema de apuração eletrônica. Que ele é teoricamente sujeito a falhas, é óbvio que é. Que ele é sujeito a ataques de hackers, etc., é óbvio que é, porque, enfim, a tecnologia é sujeita a isso, né? Mas que a Justiça Eleitoral tem feito um esforço importante no sentido de corrigir eventuais falhas, também é inegável. Mas vamos lá. Então, adquiriu esse significado. O discurso do Alexandre de Moraes, a mim pareceu um tom conciliador. Um tom conciliador. Ele claramente falou, todos aqui, ele enfatizou muito a expressão, todos aqui têm um compromisso com a transparência, a democracia, o funcionamento adequado da justiça eleitoral. Ele citou várias vezes o presidente da República, evidentemente citou todas as autoridades, mas ele deu uma ênfase especial na menção, agradeceu a presença, e mencionou inclusive a presença da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Então fez alguns gestos que nas sutilezas dessas cerimônias em Brasília a gente percebe, né? Quando você tem essa intenção do gesto. E por último, acho que ele falou a palavra união. Ele no final do discurso, ele diz: é hora de união. O que é uma coisa também curiosa, né? É evidente que é hora de união, é evidente que quem está ali são candidatos, vão disputar a eleição, vai ter momentos duros, isso faz parte da democracia, mas aquele momento ali, quer dizer, da regra do jogo, é a união. É a mesma coisa com um campeonato de futebol, você vai disputar dentro do campo, mas a regra do jogo, o juiz se respeita. Então, eu acho que foi positivo. Ele fez, eu acho que o que mais me chamou a atenção no discurso dele é a defesa da liberdade de expressão, mas com o mas, o famoso mas, né? E esse mas, a gente discute muito aqui na Band, etc. Eu tenho um certo problema com isso, porque quando você coloca muito mas, não significa agressão, não pode ter discurso de ódio, não pode ter ameaça, etc. Como esses conceitos são muito amplos, eles dão margem a restrições, né? Eles dão margem à censura. Por exemplo, o ministro disse que não há censura prévia. Isso não é verdade. Houve nos últimos meses e anos no Brasil censura prévia. O próprio PCO, Partido da Causa Operária, né, foi censurado previamente, porque foi banido. Quando você bane das redes sociais um partido político, ou um blogueiro, ou um jornalista, você está fazendo censura prévia. Então, vou lá, mas tirando isso já é conhecido no discurso do ministro Alexandre de Moraes, essa é a posição dele, ele tem uma visão mais restritiva da liberdade de expressão, ou seja, ele vê a justiça eleitoral, vê o Supremo Tribunal Federal como uma espécie de tutoria nacional, uma tutoria sobre a opinião pública. Então, não é nenhuma novidade ele dizer isso ali. Eu diria que, no geral, não é, feita essa ressalva, que, na minha opinião, não é muito relevante aqui, é um discurso conciliador. Eu acho que, nesse sentido, foi um ganho para as eleições, de maior tranquilidade, etc. A própria presença do presidente Bolsonaro lá, ele poderia não ter ido. Se ele não tivesse ido, aí sim você teria um gesto político muito forte. Então, ele foi lá
né? Estava o Lula lá também, então acho que tem um certo simbolismo isso. No final, acho que o saldo aí é bastante positivo. É isso que o senhor mencionou, né? Estavam presentes o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula, os dois candidatos que lideram, né, as pesquisas de intenção de voto, Simone Tebet, Ciro Gomes, ex-presidente Dilma Rousseff, enfim, tínhamos ali muitos políticos importantes, ex-presidentes da República e também adversários atualmente. O fato de o evento ter transcorrido de uma forma tranquila, já é possível ser considerado uma vitória diante de todos esses ânimos inflamados no discurso de campanha por parte dos candidatos, mas ali na hora de conviver pessoalmente deu tudo certo. É um bom indicativo, ou de fato, se algo saísse errado, aí sim seria um sinal de, enfim, uma barbárie política, né, de pessoas que não conseguem nem conviver ali pacificamente. Olha, é um bom início, né? Início do jogo, início do campeonato. Não significa que vai dar tudo certo, né? Então, mas o início foi bom. Eu acho que tem uma coisa que é clara. Primeiro, que a justiça eleitoral no Brasil tem respaldo. Ela tem respaldo do mundo político, inclusive do presidente da República. Quando o Bolsonaro vai, quer dizer, ele no fundo está passando o seguinte recado: ok, eu tenho minhas críticas, mas eu vou dar um tempo, eu vou lá, eu vou prestigiar, né? No final abraçou, tem uma certa cordialidade, recebeu no Palácio do Planalto, deu a camisa do Corinthians, enfim, tem uma série de gestos aí que mostram o seguinte: a Justiça Eleitoral e o ministro Alexandre de Moraes hoje tem respaldo, tem força política, né? Então, acho que isso é muito claro. Outro ponto, quer dizer, no fundo, a democracia não está em questão no Brasil, não é? O que há é em grande medida, uma tensão em função do debate das urnas eletrônicas, que, em certo sentido, é um debate legítimo. Agora, foi resolvido pelo Congresso Nacional no ano passado, na medida que foi votada aquela PEC. A PEC definiu que não vai ter impressão do voto, então não tem impressão do voto, né? O resto é discurso de campanha. Cá entre nós, o presidente Bolsonaro utilizou esse discurso para mobilizar a sua base, na minha opinião, de maneira equivocada, né? E a oposição também usa esse discurso de que há um risco à democracia, que pode haver um golpe, também para mobilizar a sua base. Não vai haver golpe nenhum, a democracia brasileira é forte. Essa cerimônia é claramente um retrato da força das instituições brasileiras. Está claramente, está materializado nessa cerimônia, né, a força das instituições brasileiras. Então, eu acho que tem muito exagero nos últimos tempos sobre isso. A democracia não está em jogo no Brasil. Nós estamos indo para a nona eleição presidencial. O Brasil é uma democracia consolidada, né, com instituições, com todos os problemas que a gente tem, etc., mas com força para tocar todo esse processo. Então, eu acho que, no fundo, essa cerimônia tem um significado, sim, é uma cerimônia importante, ela consolida um início muito, vamos dizer assim, promissor, eu diria assim, do período eleitoral. Agora, se nós vamos ter rusgas lá adiante, acho que o ministro Alexandre de Moraes ele usou duas expressões, na minha opinião, um pouco contraditórias. Ele diz: olha, a justiça eleitoral tem que ter uma intervenção mínima. Ele diz mínima no debate, ele tem que, né, permitir o máximo de liberdade de expressão. Mas depois, quando ele coloca um monte de mas e vírgulas, assim, dizendo não pode agredir, não pode ameaçar, bom, tem muita coisa, né, não parece muito mínimo, né, quando ele lista aquelas restrições ali. É o que a gente vai ver. De qualquer maneira, o início foi positivo. E, professor, para finalizar, como o senhor avalia o preparo de Alexandre de Moraes para conduzir, né, o processo eleitoral à frente do Tribunal Superior Eleitoral e também o respaldo que ele tem por parte do Poder Judiciário, né? O ministro Alexandre de Moraes é bastante respeitado, mas queria que o senhor avaliasse esse respaldo que ele tem com as autoridades do judiciário e também o preparo dele pela toda a trajetória que ele tem de carreira política, né, mas também dentro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, ele tem, obviamente, tem preparo, ele tem preparo não só jurídico, como tem preparo político, não é? Ele ocupou posições políticas, foi secretário de Estado, foi ministro da Justiça, então ele transita muito bem no mundo político, não é? E então, não tenha dúvida, o preparo dele não está em questão. A questão são posições, são convicções, não é? Vou lá só dar dois exemplos. Recentemente, o ministro Raul Araújo, do TSE, mandou retirar vídeos do ar onde o ex-presidente Lula usava a palavra genocida, se referia a Bolsonaro, chamava o Bolsonaro de genocida, tira do ar, né? Isso foi definido por um ministro do TSE. Algumas semanas antes, o ministro Alexandre de Moraes também mandou retirar vídeos aonde se fazia uma associação lá entre o PT e o PCC, foi mencionada pelo
por uma delação premiada do depoimento do Marcos Valério, publicitário, enfim, ainda no caso do Mensalão. Então, vamos lá, houve uma delação, o Marcos Valério mencionou a relação PT-PCC, isso apareceu na internet, obviamente o grupo ligado aí ao presidente Bolsonaro utiliza isso, o ministro Alexandre de Moraes mandou retirar, né? Dizendo que não era verdade, que isso poderia configurar um discurso de ódio, etc. Então, a grande pergunta é o que configura discursos de ódio? O que é uma ameaça? O que atinge a honra? Né? Todo mundo que chamar o Bolsonaro de genocida vai ser retirado da internet? Imagina a quantidade de posts, de sites, de blogs, de vídeos no YouTube, etc., que vão ter que ser retirados. Né? Todo mundo que fizer uma relação entre o PT, o PCC, etc., ou chamar o Lula de ladrão, etc., quer dizer, qual é o limite disso? Né? Por quando o ministro Alexandre de Moraes fala em intervenção mínima, a mim parece que esse tipo de intervenção não é mínima. Né? Então, acho que é um primeiro teste. Foi aprovado no Congresso uma legislação introduzindo esse conceito de inverdade. Né? Então, quer dizer, no período eleitoral, o candidato pode ser criminalizado se utilizar de inverdades que sabidamente, né, não verdadeiras, vamos dizer assim, a desinformação sabidamente não verdadeira, ou sabidamente inverídicas, que é o que está no texto da lei, né? Então, a primeira grande eleição que nós vamos ter com essa legislação. Então, digamos assim, é um teste para a justiça eleitoral brasileira. Eu vou dizer assim, oxalá, né, tomara que seja a mínima mesmo, viu, Bruno? Porque se imagina, numa época de internet, você monitorar todo o debate público vai dar um enorme trabalho e você não tem como escapar de uma intervenção seletiva, porque você tem que fazer interpretações, né? Então aí tem um grande problema. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Fernando Schiller, cientista político, colunista da Band News FM, muito obrigado por nos atender. Até uma próxima. Grande abraço.